Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês, alunos? Bom, nós estamos falando sobre a litosfera e os agentes do relevo, unidade 4 da apostila de vocês, certo? Então, existem dois tipos de agentes de relevo: os internos, aqueles que atuam a partir das forças do interior do planeta, e os agentes externos, que atuam na parte exterior da crosta, tá? E nós vamos falar, inicialmente, como traz a apostila de vocês, sobre os agentes internos, hoje falando de um deles, que é o tectonismo. E vocês podem acompanhar esse conteúdo, grifar, a partir da página 22 da apostila de vocês, tá? Bom, primeiramente vamos lembrar o que são agentes internos. Então, agentes internos são forças que atuam no interior da Terra e que são capazes de transformar o relevo, criando novas formas. Vulcões, terremotos e tectonismo são os principais agentes internos. Ou seja, pessoal, os agentes internos de transformação do relevo são aqueles que surgem ou agem de dentro da Terra, ou seja, abaixo da superfície, tá? Então vamos lá. Tectonismo. O que é tectonismo? Bom, o tectonismo é um dos agentes de transformação do relevo terrestre, como falado, e ele é ocasionado pela movimentação, pela colisão e afastamento das placas tectônicas. Então, como o próprio nome sugere, tectonismo está relacionado às placas tectônicas, aos movimentos que elas realizam, tá? E graças a esses movimentos, manifesta-se na superfície terrestre uma série de formas do relevo, como por exemplo as montanhas, tá? Então, o tectonismo é um conjunto de processos lentos, porque as placas elas se movimentam de forma bastante lenta, como nós observamos, que perduram por milhões de anos, gerados por forças do interior da Terra e que são capazes de efetuar a orogenia, que seria a formação de cadeias de montanhas, tá? Então, nós estudamos que as placas tectônicas, dependendo dos movimentos que elas fazem uma em relação à outra, elas se apresentam em três tipos, que são os limites divergentes, convergentes e transformantes, lembram? Então, vamos observar. Limite divergente, a primeira imagem, é quando duas placas elas estão se afastando uma da outra. Como vocês podem observar, uma placa está se direcionando para um lado e a outra placa está se direcionando para outro lado. E quando isso ocorre, essa parte é chamada de limite divergente. Limite convergente é quando as placas se movimentam uma em direção à outra, como vocês podem observar na imagem. Elas se encontram, se chocam. E aqui, né, quando há esse encontro de placas, que pode ser uma placa oceânica, a outra placa pode ser continental, ou as duas podem ser continentais, ou as duas podem ser oceânicas. Aqui nós vamos ter uma grande força liberada, geralmente vai ocorrer terremoto e vai ocorrer a formação de relevo, tá? Então, esse limite é convergente. E por fim, nós temos o limite transformante, que é quando duas placas elas deslizam lateralmente entre si, assim como está aqui na imagem. Então, nesses locais não vai ocorrer formação de relevo e nem formação de litosfera. Porém, nesses locais vai ocorrer o quê? Vai ocorrer fortes terremotos, fortes abalos sísmicos. Então, a partir do encontro entre placas tectônicas que se formam as grandes cadeias de montanhas. Então, por exemplo, os Andes se formaram a partir do encontro das placas tectônicas, né, os Andes aqui na América do Sul, as montanhas rochosas na América do Norte. Outro exemplo são os Alpes na Europa,
ou propriamente a cadeia do Atlas na África, ou a maior cordilheira do mundo, que é o Himalaia na Ásia. Todas elas se originaram do encontro entre placas tectônicas, tá? E essas cadeias de montanhas, elas são denominadas de dobramentos, tá? Então elas podem ser chamadas de cadeias de montanhas ou dobramentos. Mas vocês podem perguntar, mas prof, o que são dobramentos? Então, dobramentos são estruturas geológicas que se originaram em virtude do tectonismo, em virtude do movimento das placas tectônicas, tá? Então, são as cadeias de montanhas que se apresentam às maiores altitudes, tá? E as cadeias que se originaram no período geológico terciário, que fica entre 2 e 65 milhões de anos, eles denominam-se de dobramentos modernos. São aquelas cadeias de montanhas, como a gente observou, que vão ter o cume mais pontiagudo, né, vão ter a sua altitude mais elevada. Então, são consideradas cadeias de montanhas jovens, né? Já as cadeias originadas em eras geológicas anteriores a essa era citada, né, ao período terciário, são chamadas de dobramentos antigos, tá? Então, só salientando que dobramentos, eles resultam de pressões horizontais na litosfera, onde as rochas não oferecem grande resistência às forças internas e constituem movimentos orogenéticos, ou seja, formação de cadeias. Os dobramentos ocorrem em diferentes eras geológicas, pré-cambriana e cenozoica, são formações que ocorrem em terrenos jovens e, portanto, não existem no Brasil, né? Então, como a gente observou, no Brasil, por ser um local situado em área onde não ocorrem movimentos tectônicos, porque o Brasil ele está localizado no interior da placa sul-americana, então não ocorre modificações na estrutura geológica, nós vamos apresentar um relevo mais antigo, né, como as serras, né, os morros que com o passar do tempo foram desgastados, né? E é fácil observar quando o relevo é antigo pelo cume dele, né? Se o relevo ele apresenta o topo, né, mais arredondado, quer dizer que aquele relevo ele sofreu transformações com o passar do tempo e ele é considerado uma formação antiga. E no Brasil isso ocorre, tá? Enfim, né, nós temos um exemplo de dobramento, a Cordilheira do Himalaia. Então, a Cordilheira do Himalaia ela foi formada pelo encontro de duas placas continentais, né, duas placas tectônicas continentais, né, que é a placa indiana e a placa asiática. E não sei se vocês sabem, mas na Cordilheira do Himalaia ficam as maiores altitudes do planeta. E um exemplo é o Monte Everest, né? O Monte Everest é o mais alto do mundo. Ele tem 8.848 metros, tá? Então, é assim que se formou a maioria das cadeias de montanhas que a gente tem, e o Himalaia é o exemplo. Ele foi formado a partir do encontro de duas placas continentais. Houve dobramentos, né, e a formação desse relevo, ok? Então, meus queridos, para a aula de hoje era isso. E eu não vou deixar tarefa, não vou deixar atividade. Então, para confirmar que vocês assistiram esse vídeo, né, e entenderam o conteúdo, eu quero que vocês depois me mandem uma mensagem com um ok quem assistiu o vídeo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem ou se porventura não entendeu o conteúdo, pode mandar mensagem que eu estou disponível, tá? Tenha um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.